Queridos irmãos, hoje, na primeira leitura, São João nos diz, na sua primeira carta: caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, mostrando, portanto, que o amor é antecedido pelo amor de Deus. Não há como entender a caridade cristã sem todo aquele pressuposto que dissemos nos últimos dias. Deus nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, São João está explicando aquilo que dizíamos ontem, que não há como conhecer o Evangelho verdadeiramente sem amar gratuitamente o próximo. Porque isso implicaria no desconhecimento da natureza do amor de Deus por nós. Ou seja, se nós entendemos que Ele nos ama a ponto de, sem nosso merecimento, mandar o seu Filho como vítima em nosso lugar, a fim de fazer-nos agradáveis aos seus olhos, essa consciência deveria produzir em nós tamanha gratidão, tamanho reconhecimento, que nós olhamos para quem passa ao nosso lado simplesmente como um alvo dessa mesma graça, um objetivo dessa mesma misericórdia que nos alcançou. Obviamente, isto não implica aprovar tudo que os outros fazem, justamente porque nós queremos o seu bem. Entenderia muito mal a caridade alguém que dissesse, não, você tem que amar o próximo e deixá-lo ir para o inferno. Porque isso não é amor. Ora, este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, São João nos amplia o olhar para que nós entendamos que todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. Ou seja, se nós não anunciarmos a fé em Jesus, se nós não proclamarmos a fé em Jesus, nós não estamos querendo o bem do próximo. Nós não o estamos amando. Para um cristão é inadmissível. Um cristão, por exemplo, que vivesse no seu ambiente de trabalho como um a mais, não contagiasse os outros com a força do Evangelho, não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho é uma força tão grande sobre nós, que nós olhamos para aqueles que não o conhecem com a mesma urgência com que um bombeiro assiste um incêndio e as pessoas morrendo no meio dele. Um bombeiro não fica parado.
Ele vê aquilo tudo e quer ir atrás, quer salvar as vidas, quer apagar o fogo, quer tirá-las daquele edifício em chamas. Então, quando nós vemos alguém que não crê em Jesus verdadeiramente, alguém que não nasceu de Deus em sentido pleno, isso causa dor, causa angústia, causa no nosso coração um grande pesar, que precisa causar. E conclui São João: pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Às vezes nós olhamos para o mundo com um complexo de inferioridade. E nós dizemos: meu Deus, quem é que vai vencer essas forças políticas? Quem é que vai vencer a cultura dominante? Quem é que vai vencer os poderes globais? Quem é que vai vencer a ditadura high-tech? Quem é que vai vencer todo este poderio que se impõe sobre nós? Não são eles. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Em que sentido essa frase pode ser percebida como verdadeira? Ela pode ser percebida como verdadeira se nós entendemos que a fé é a adesão à verdade sobrenatural. Ora, eu já expliquei diversas vezes que a maior força que age sobre a inteligência humana é a verdade. Como explica muito bem São Tomás nas suas questões disputadas, chamadas quadribetais. Ou seja, diante da verdade, o nosso intelecto não pode ficar neutro. Quando a nossa inteligência enxerga a verdade como tal, ela tem que se render. E a inteligência é a potência que move todas as demais potências em nós. E isto está de tal modo arraigado na natureza humana que vale para todos os homens e mulheres normais, que são a grande maioria da humanidade. Todavia, dentre as verdades, há uma hierarquia. E as verdades sobrenaturais são, por assim dizer, mais verdadeiras do que as verdades naturais. Porque as verdades naturais se ordenam às sobrenaturais, uma vez que todas as coisas provêm de Deus. Ora, São Boaventura tem um livro, um opúsculo, chamado Reductio Scientiae ad Theologiam, sobre a redução das ciências, a sintetização das ciências na teologia. Então ele explica como existem 4 luzes. A primeira é a luz natural. A segunda é a luz dos sentidos. A terceira é a luz da razão, que é mais abstrata do que as demais. E a última é a luz da fé, que é a mais alta de todas, e que abarca todas as demais, e que explica todas as demais, de tal modo que todas estão orientadas para ela. Ora, portanto, diante do ensino da fé, a inteligência deveria ser atraída como o ferro é atraído pelo ímã.
Porque a fé é a maior força que age sobre o nosso intelecto. Qual é o nosso problema? É que, como diz o profeta Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. E não apenas isso. O povo não apenas jaz na ignorância. Há algo muito pior do que isso, que são atualmente as ideologias. Que elas são um tipo de conhecimento que justifica a ignorância. Então, por exemplo, Kant dizia que eu não posso conhecer nada em si. Um filósofo. Ou, por exemplo, Foucault diz que não existe a verdade, tudo é uma construção do poder regulador, e a verdade é um conceito autoritário. Então, uma ideologia é um conhecimento que invalida a verdade. Por isso, as pessoas estão tão cegas, porque elas viciaram o seu pensamento, como diz São Paulo, nas fábulas. Então você deixa um jovem na escola, ele vai ser doutrinado para entender que a verdade não existe, que é impossível conhecer a verdade, que qualquer um que queira falar em verdade está impondo um discurso de poder, e, portanto, ele não tem que acreditar em nada, apenas nisso que ele está dizendo, que ele está recebendo. E como isso é confirmado pelos meios de comunicação, pela mídia, pelo sistema educacional, por todo mundo, então, todo mundo que acredita em verdade é chamado de fundamentalista, de extremista, de intolerante, de supremacista e assim por diante. Então, criando esses clichês para protegerem a mente desviada da verdade. Por outro lado, só isso não funcionaria. Para que isso dê certo, é preciso idiotizar muito as pessoas. Então, você precisa dar muita liberdade sexual, muitos vícios, então, drogas e álcool, e muita diversão, muita música de baixíssima qualidade. E as pessoas vão vivendo na periferia da personalidade, ou seja, apenas nos sentidos, não conseguem se recolher para a parte mais alta do seu ser, que é o intelecto, para especular sobre a verdade. E aí, como as ideologias acabaram pervertendo até o discurso religioso, então, ao invés de se ensinar a fé, se ensina de um jeito diferente a ideologia, com pretexto teológico, então o nó fica cego. E aí, ao invés de a fé vencer, a fé perde. Por quê? Porque ela não está sendo entendida e não está sendo proclamada. Então, vão nascendo ditaduras, mais ou menos, visíveis, vão surgindo loucuras cada vez maiores, e assim por diante. Ora, qual é o único modo de sair disso e vencer o mundo? É possível vencer o mundo. É possível vencer o mundo inteiro. E não é necessário ser rico, nem superpoderoso. Mas é preciso ser muito inteligente. É preciso estudar e ter uma vida espiritual tão profunda que o nosso intelecto seja aberto pela graça e possa subir a alturas superiores às naturais.
E quando o estudo e a oração se unem e, de certo modo, se fundem, então nós começamos a ver as coisas de uma maneira tão clara que nós percebemos que tudo é questão de, por um lado, conhecer de uma maneira íntima a fé, profunda, como um verdadeiro especialista, como alguém que esquadrinhou a verdade revelada em todas as direções, mas ao mesmo tempo tem a preocupação pedagógica de entender a mente das pessoas para dizer aquilo que elas precisam ouvir do jeito correto. Pacientemente explicando, até a exaustão. Quando nós fazemos isso, a fé começa a vencer. E a vitória da fé fica ainda mais clara, porque as ideologias começam a ser desmontadas, elas começam a ser desfeitas. Como que as pessoas podem acreditar, por exemplo, em fábulas como não existe identidade sexual, mas ela pode ser escolhida e você pode defini-la retroativamente? Dizer, eu não nasci isso, aquilo, mas eu escolho que fui aquilo e não o que eu sou. Como alguém pode, por exemplo, cair numa balela dessas e utilizar toda uma linguagem assim? É porque a inteligência foi de tal modo esvaziada que a fé não entra mais ali. O que a gente percebe quando conversa com certos jovens, por exemplo, é que a mente deles foi tão violentada por isso tudo, que eles já não conseguem mais entender as coisas que são óbvias. Ou seja, é mais fácil você explicar um teorema matemático do que explicar o que é uma família. É mais fácil você explicar uma fórmula química do que explicar o que é homem e mulher. Tão ensandecida está a mente das pessoas com essas perversões psicológicas. Portanto, nós temos uma tarefa muito difícil à nossa frente, que é possível de ser vencida, desde que nós nos disponhamos a ter uma verdadeira vida espiritual e uma verdadeira vida de estudos, de tal modo que conheçamos intimamente a fé, para poder ensiná-la de modo explícito, sem ocultar nada, e de uma maneira tão inteligível que qualquer pessoa de boa vontade será capaz de reconstruir o seu caos psicológico para que possa ordenar-se novamente rumo à verdade sobrenatural. Se nós fizermos isso, dentro de alguns anos, alguns séculos, conseguiremos vencer novamente como fizeram os primeiros cristãos. Talvez um pouco mais rápido, porque temos meios mais disponíveis para isso. Temos materiais acumulados ao longo da história do cristianismo que nos possibilitam começar de mais adiante. Mas não podemos vencer todo esse desafio apenas com rudimentos de fé, com uma espiritualidade de aperitivos, com distrações religiosas. Isso não é mais possível. Nós precisamos sair do jardim de infância catequético em que está a maior parte dos fiéis e começar a nos graduar
nos altos níveis do saber doutrinal, teológico, espiritual. Que os irmãos peçamos ao nosso Senhor que nos conceda a graça de ver as coisas assim. Então, ao invés de nos desanimarmos com os desafios que estão à nossa frente, nós vamos começar hoje mesmo a procurar melhorar um pouco, porque há uma grande tarefa a ser realizada.